Atiraram-lhe comida, como se ele não fosse nada, apenas mais um sem-abrigo por quem ninguém sentiria falta. Mas quando algo metálico rolou pelo chão do restaurante, um motociclista manhou, apanhou-o e ficou paralisado. O velho não era um desconhecido. Era um herói de guerra que tentaram apagar. A campainha por cima do restaurante. O recanto do Manel, em Lisboa, tocou pelo que parecia ser a 100ª vez naquela tarde. O lugar estava a abarrotar. Caminhonistas, famílias, empresários de fatos engomados, todos amontoados nas cabines vermelhas desbotadas, enchendo o ar com tagarelice e cheiro a azeite e café. No canto mais afastado, quase invisível contra o papel de parede gasto, estava um homem que parecia ter sido esculpido a partir das sombras. As mãos calejadas de José tremiam ligeiramente enquanto ele levava a sopa à boca. Cada movimento era deliberado, como se estivesse a racionar não apenas comida, mas a própria dignidade. O seu casaco, verde tropa, puído nos cotovelos, estava largo no seu corpo magro. Ninguém olhava para ele. Era assim que ele preferia. Miguel reparou nele imediatamente. Da sua cabine perto da janela, Miguel observava o velho com a espécie de atenção que vinha de anos de leitura de ambiente. O seu colete de couro estalou enquanto se inclinava para trás, os emblemas costurados nele a contar histórias de milhares de quilómetros em 2 rodas. A sua equipa, 4 motociclistas no seu passeio anual de caridade, estava ocupada e a discutir a melhor rota para o porto. Estás sequer a ouvir, Miguel? João, o seu parceiro de viagem, agitou uma mão à frente do seu rosto. Sim, A1 tem melhor paisagem. Foi então que a gargalhada começou. Numa cabine diretamente em frente ao velho, estavam 4 empresários de fatos caros, com as gravatas soltas, claramente na 3ª rodada de cervejas. O mais barulhento, um homem de pescoço grosso, com cabelo penteado para trás e um relógio que apanhava a luz, estava a apontar para José, sem sequer tentar ser discreto. Olhem para este gajo, disse em voz alta para metade do restaurante ouvir. A comer como se fosse a última refeição. E provavelmente é. Os seus amigos explodiram em risos. Um deles, um mais jovem, com cabelo com gel, pegou no telemóvel. Vou filmar isto. Isto vai para o Instagram. José manteve a cabeça baixa, a colher congelada a meio caminho da boca. O seu maxilar apertou, mas ele não olhou para cima. Apenas olhou fixamente para a Cecília para pôr a sua sopa, como se pudesse desaparecer nela. O aperto de Miguel na caneca de café intensificou-se. Aposto que ele não toma banho há semanas, continuou o do pescoço grosso, encorajado pela sua audiência. Provavelmente cheira mal. O gerente devia metê-lo na rua. Isto é um estabelecimento familiar. Uma mãe, numa mesa próxima, apressou os seus filhos para a porta, claramente desconfortável. A empregada de mesa, uma mulher cansada na casa dos 50 anos chamada Dora, aproximou-se da mesa dos empresários. Senhores, por favor, contenham-se. Ah, vá lá, Dora, sorriu o pescoço grosso. Estamos só a divertir-nos. Não é como se ele nos conseguisse sequer entender. Provavelmente fritou o cérebro com álcool barato. Foi então que ele o fez. Com um movimento casual do pulso, como se estivesse a atirar lixo, o homem pegou no que restava do seu hambúrguer, meio comido, a pingar de ketchup, e atirou-o através do restaurante. O tempo pareceu abrandar. O hambúrguer tombou no ar, sementes de sésamo a espalhar-se, e atingiu José em cheio no peito com um estalo úmido. O ketchup salpicou o seu casaco, a sua taça de sopa tombou, e o velho ficou ali, paralisado, enquanto o líquido quente lhe encharcava o colo. O restaurante emudeceu. Miguel já estava em movimento.
A sua cadeira raspou violentamente contra o chão. Em 3 longos passos, atravessou o restaurante, as suas botas pesadas no mosaico xadrez. João gritou atrás dele: Miguel, não! Mas era tarde demais. Miguel parou na mesa do empresário, erguendo-se sobre eles. De perto, ele era maior do que tinha parecido na cabine. 1,90 m de couro, músculo e fúria mal contida. Peça desculpa, disse Miguel calmamente. O pescoço grosso olhou para cima, o seu sorriso ainda no lugar, mas a vacilar ligeiramente. Desculpe? Ouviste-me. Levanta-te, vai ali e pede desculpa àquele homem. O mais jovem com cabelo com gel riu nervosamente. Ou que? Vais nos bater à frente de todas estas testemunhas? Miguel não pestanejou. Não preciso de te bater. Estou a dar-te a oportunidade de agires como um ser humano. É de graça. Devias aceitá-la. O gerente, um homem calvo, chamado Carlos, apareceu da cozinha, com a mão levantada. Tudo bem, tudo bem. Vamos todos acalmar-nos. Não te metas nisto, Carlos, disse Miguel, sem tirar os olhos dos empresários. Isto é entre mim e estes senhores que acabaram de agredir um cliente. Agredir? O pescoço grosso levantou-se agora, o rosto avermelhar. Foi uma piada. O gajo é um sem-abrigo. Provavelmente rouba comida dos caixotes do lixo. Aquele homem pagou a sua refeição com o seu próprio dinheiro. Dora interrompeu bruscamente, surpreendendo a todos. Contou centimo a centimo. O troco exato, cada cêntimo. O maxilar de Miguel cerrou-se. Última chance. Peça desculpa. O empresário abriu a boca para responder, mas Miguel já se tinha afastando. Ele caminhou até a mesa de José, onde o velho tentava freneticamente limpar a sopa das calças com guardanapos de papel finos, as mãos a tremerem ainda mais agora. Olá, disse Miguel gentilmente, agachando-se. Está tudo bem? José não o olhava nos olhos. Estou bem, apenas... Devo ir-me embora. Não tem de ir a lado nenhum. Pagou por aquela refeição. Não quero problemas. A voz de José estava rouca, como se não a usasse muito. Miguel começou a apanhar os objetos que tinham caído da mochila de lona de José. Um livro de bolso gasto, uma pequena lanterna, um rolo de papéis presos por um elástico. Então, a sua mão fechou-se sobre algo frio e metálico que tinha rolado para debaixo da mesa. Ele puxou-o para a luz. Era uma medalha, mas não uma medalha qualquer. Mesmo Miguel, que nunca tinha servido, reconheceu a estrela distintiva, a fita azul. A gravação estava gasta, mas legível. Sargento José Silva, por galhardia, notável. A Ordem da Torre e Espada, a mais alta condecoração militar portuguesa. A respiração de Miguel parou. Ele olhou para José, que tinha ficado completamente imóvel, a olhar para o metal na mão de Miguel como se fosse um fantasma. Isto é seu? Perguntou Miguel baixinho. José tirou-o de volta tão depressa que Miguel mal viu o movimento, enfiando-o profundamente no bolso. Não é nada. Encontrei. Não é. Eu disse que não é nada. José levantou-se abruptamente, a cadeira a cair para trás. O restaurante inteiro estava a observar agora. Ele agarrou a sua mochila, sem se incomodar em recolher o resto das suas coisas, e dirigiu-se à porta. Atrás deles, um dos empresários murmurou algo que soou a valor roubado e riu. Miguel levantou-se lentamente, virando-se para os encarar. A sua voz era gelo. Vocês não fazem ideia do que acabaram de fazer. Então, ele seguiu José para fora, deixando assim a sua equipa a olhar para ele em silêncio atordoado. Lá fora, o sol da tarde era cruel. Miguel apertou os olhos, procurando no parque de estacionamento. Mas o velho já tinha desaparecido,
engolido pelo labirinto de becos atrás do centro comercial, como se nunca tivesse existido. Mas Miguel tinha visto a medalha e sabia com absoluta certeza que aquilo não tinha acabado. Acabou. O beco atrás do restaurante, o recanto do Manel, cheirava vegetais podres e óleo de motor velho. Miguel estava à entrada, mãos na anca, a observar as sombras onde José tinha desaparecido. O sol já estava a pôr-se, pintando tudo em tons de laranja e cinzento. Miguel! João correu atrás dele, ligeiramente ofegante. Que raio foi aquilo? Aquela medalha, disse Miguel, ainda o olhar para o beco. Era verdadeira. A ordem da torre e espada. Vá lá, amigo. Essas coisas valem dinheiro. Ele provavelmente tinha o nome dele gravado. Miguel virou-se para encarar o seu amigo. José Silva. Gravado ali. Não se falsifica este tipo de coisa. A expressão de João mudou de ceticismo para confusão. Então, ele é mesmo um herói de guerra a viver na rua? Antes que Miguel pudesse responder, a porta do restaurante abriu-se abruptamente. Os 4 empresários saíram, o pescoço grosso à frente. Tinha o telemóvel no ouvido. Quando viu Miguel, o seu sorriso voltou. Sim, agente, ainda estou aqui, disse em voz alta, certificando-se de que Miguel ouvia. O gajo que nos ameaçou ainda está lá fora, 1,90 m, colete de couro, definitivamente faz parte de algum tipo de gangue. O maxilar de Miguel apertou, mas ele não se mexeu. Gangue de motociclistas, continuou o pescoço grosso, embelezando agora. Sim, diria que nos sentimos muito ameaçados. Ele pôs-se mesmo na minha cara. Acho que tinha uma arma. Isso é mentira, João avançou, mas Miguel estendeu um braço, parando-o. Deixa andar, disse Miguel calmamente. Mas ele está... Eu disse, deixa andar. O empresário mais jovem, com cabelo com gel, estava a gravar tudo no seu telemóvel. Agora. Praticamente a salivar com o drama. Isto é ouro. Motociclista violento ameaça clientes inocentes. Os meus seguidores vão adorar. Em 10 minutos, um carro patrulha da PSP, Polícia de Segurança Pública, parou no parque de estacionamento. 2 agentes saíram. Um mais velho, de cabelo grisalho, o outro mal parecia ter idade para se barbear. O polícia mais velho, cujo crachá dizia Santos, observou a cena com olhos cansados, que já tinham visto esta dança antes. Muito bem, suspirou Santos. Quem chamou? O pescoço grosso avançou imediatamente. Nós, agente, fomos as vítimas. Este homem, apontou para Miguel, agrediu-nos verbalmente dentro do restaurante, ficou agressivo, fez ameaças. Temos testemunhas. Não foi isso que aconteceu. Dora tinha saído, limpando as mãos no avental. Aqueles homens atiraram comida a outro cliente. Este homem apenas lhes disse para pedirem desculpa. Vê! O empresário mais jovem interveio. Ela admite que ele nos confrontou. Isso é assédio. Santos olhou para Miguel. Isso é verdade? Confrontou estes homens? Pedi-lhes que pedissem desculpa por atirarem comida a um veterano idoso, disse Miguel calmamente. Não toquei em ninguém. Não ameacei ninguém. Ele chamou-nos desumanos, protestou o pescoço grosso. Eu disse que deviam agir como seres humanos. Isso não é uma ameaça, é um conselho. O polícia mais jovem, Rui, de acordo com o seu crachá, avançou para Miguel, com a mão a descansar no cinto, perto do bastão. Precisa de ter cuidado com o seu tom, senhor. Santos levantou a mão. Rui, calma. Virou-se para o pescoço grosso. Ele tocou-vos? Fez alguma ameaça específica?
Disse que vos ia magoar? O empresário hesitou, percebendo que o seu exagero poderia não se sustentar. Bem, não, mas a implicação... Não há lei contra implicações, disse Santos, categoricamente. Olhou para Miguel. Está-Witz a planear causar mais problemas hoje? Não, senhor. Então, sugiro que você e os seus amigos voltem para as vossas motas e saiam daqui. E vocês? Virou-se para os empresários. Parem de perder o meu tempo com estas patetices. Ninguém se magoou. Ninguém foi ameaçado. Vão para casa. O pescoço grosso ficou vermelho. Isto é ridículo. E a nossa segurança? E se ele nos seguir? Então ligam-nos. Mas neste momento, não há crime aqui. Santos acenou com a cabeça para Dora e voltou para o seu carro patrulha. Enquanto os policiais se afastavam, o pescoço grosso espetou um dedo em Miguel. Tem sorte. Lixo de motociclista. Muita sorte. Não, disse Miguel calmamente. Vocês é que têm sorte, porque aquele homem a quem atiraram comida usou a mais alta honra deste país. E vocês nunca na vossa vida vão conseguir algo que se aproxime do que ele já fez. O empresário abriu a boca para responder, mas algo nos olhos de Miguel fê-lo reconsiderar. Ele murmurou algo por debaixo da respiração e ele e os seus amigos entraram num BMW preto e aceleraram para fora do parque de estacionamento. João exalou lentamente. Aquilo podia ter corrido pior. Ainda não acabou, disse Miguel, tirando o salto do telemóvel. Reúne a equipe esta noite. Diz-lhes para se encontrarem na garagem. Por quê? O que estás a planear? Miguel abriu um motor de busca, digitando José Silva, Ordem da Torre e Espada. O seu polegar pairou sobre o botão de pesquisa. Aquele velho não queria ajuda. Não queria atenção. Mas aquela medalha não era roubada a um rouba, e ele não estava a mentir. Miguel carregou em pesquisar. Algo lhe aconteceu. Algo mau o suficiente para colocar um herói de guerra na rua. E eu vou descobrir o quê. A garagem ficava na periferia da cidade, um edifício de metal ondulado que parecia ter sobrevivido a 3 décadas de mau tempo e piores decisões. Lá dentro, o ar cheirava a óleo, couro e o tipo de café que podia acordar os mortos. A equipe de Miguel tinha se reunido à volta de uma bancada cheia de ferramentas, peças de mota e agora um portátil. Tomás, o mais jovem do grupo, encostou-se à sua Harley. Então, somos detetives agora? Foi nisto que os passeios de caridade se tornaram? Cala-te, Tomás, disse Sara, sem tirar os olhos do portátil. Ela era a única mulher na equipa, uma ex-militar com uma cicatriz sobre a sobrancelha esquerda e zero paciência para o estupidez. Os seus dedos voavam sobre o teclado. Se o Miguel diz que a medalha era verdadeira, era verdadeira. João pousou um pack de cerveja. Mesmo que seja, qual é o plano? Encontrar um veterano sem abrigo e forçá-lo a aceitar ajuda que ele claramente não quer? Miguel não respondeu. Estava a olhar para uma foto no seu telemóvel. O vislumbre fugaz que tinha tido daquela medalha antes de José atirar. Tinha conseguido captá-la por pouco. A gravação estava ligeiramente desfocada, mas legível. Encontrei algo, disse Sara de repente. Todos se juntaram à volta do portátil. No ecrã estava um documento digitalizado de um arquivo militar, amarelado pelo tempo. Papel timbrado oficial do Ministério da Defesa. Datado de 1971. Sargento José Silva. Sara leu em voz alta. Por galhardia notável e intrepidez com risco da sua vida, acima e além do dever. Meu Deus, isto é real. O documento
detalhavam um incidente na Guiné-Bissau. A patrulha do sargento Silva tinha sido emboscada, imobilizada por fogo inimigo num arrozal. Quando o seu tenente foi atingido, Silva assumiu o comando. Ele tinha transportado 3 homens feridos para um local seguro sob fogo intenso e depois voltou mais 2 vezes para recuperar outros. Na última vez, arrastou o seu melhor amigo, o cabo David Santos, por quase 200 metros enquanto as balas inimigas rasgavam o chão à sua volta. Santos morreu antes de chegarem ao médico. Silva recebeu a Ordem da Torre e Espada. 6 meses depois, numa cerimônia no Palácio de Belém. Havia até uma fotografia granulada. Um jovem, mal com 25 anos, de pé rígido no seu uniforme de gala, enquanto o presidente colocava as teia e medalha ao redor do seu pescoço. Os seus olhos pareciam vazios mesmo naquela altura. É ele, disse Miguel baixinho, apontando para uma foto. O mesmo homem, apenas 50 anos mais velho. Tomás assobiou baixo. Então, o que aconteceu? Como é que alguém passa de cerimônias no Palácio de Belém a comer sopa com trocos? Sara deslizou mais para baixo. Essa é a parte estranha. Depois de 1962, não há nada. Sem registros, sem morada, sem histórico de emprego. É como se tivesse desaparecido. PTSD, sugeriu João. Não se conseguiu ajustar depois de voltar para casa. Talvez, disse Sara. Mas olhem para isto. Ela tinha encontrado um artigo de jornal de 1973, uma pequena notícia de um jornal de Lisboa. Herói de guerra, local, desaparecido. Diz que Silva desapareceu da casa da sua família. A esposa reportou o desaparecimento, mas a polícia não encontrou sinais de crime. Ele deixou uma nota a dizer que precisava de ir. Isso foi há 52 anos. A garagem ficou em silêncio, exceto pelo zumbido das luzes fluorescentes no teto. Ele tem andado a fugir há 50 anos? Perguntou Tomás. Não a fugir, disse Miguel. A esconder-se. Sara abriu outro documento, uma base de dados dos assuntos de veteranos. De acordo com isto, José Silva está listado como contacto perdido no sistema. Tentaram contactá-lo várias vezes ao longo dos anos para benefícios, cuidados médicos, encontros de sobreviventes. Nada. Ele não quer ser encontrado porque acha que não merece, disse Miguel, mais para si mesmo do que para os outros. Todos se viraram para olhar para ele. O que queres dizer? Perguntou João. Miguel ficou em silêncio por um momento, a sua mente a ir para lugares que ele costumava manter trancados. Já perdeste alguém que não conseguiste salvar? Alguém ali mesmo, ao teu lado, e tu saíste ileso, mas eles não? A expressão de Sara suavizou-se. Ela conhecia a história de Miguel. O engenho explosivo improvisado, IED, no Afeganistão, que matou 2 homens da sua unidade enquanto ele se afastava com ferimentos ligeiros. Todos eles tinham os seus fantasmas. Culpa do sobrevivente, disse ela suavemente. Ele salvou 3 homens, continuou Miguel. Mas o que mais importava, o seu melhor amigo, morreu na mesma. Por isso, a medalha não é uma insígnia de honra para ele. É um lembrete, um peso que ele carrega há meio século. Tomás mexeu-se desconfortavelmente. Isso é pesado, amigo. Então, o que fazemos? Mesmo que o encontremos de novo, ele deixou bem claro que não quer ajuda. Miguel levantou-se, agarrando o seu casaco de couro no cabide. Vamos encontrá-lo na mesma, não para o forçar a nada, apenas para que ele saiba que não está invisível, que alguém o vê. Sara fechou o portátil. Sabes onde é que ele fica? A Dora mencionou que ele costuma estar atrás da velha estação de comboios na Rua Quinta. Aquela que fecharam
nos anos 90. Aquilo agora são só armazéns e acampamentos de sem-abrigo, disse Tomás. Pode estar em qualquer lado. Então vamos procurar por todo o lado, disse Miguel simplesmente. Olhou para a sua equipa. Estas pessoas, que tinham viajado milhares de quilômetros juntos, que se tinham puxado uns aos outros para fora de lugares escuros mais vezes do que podiam contar. Ninguém devia estar sozinho assim, especialmente um homem que deu tudo. Sara levantou-se primeiro. Estou dentro. Um a um, os outros assentiram. A velha estação de comboios parecia um monumento a dias melhores. Plataformas de betão rachadas estendiam-se em ervas daninhas. Carros de metal enferrujados desapareciam em arbustos crescidos. As janelas do edifício principal estavam tapadas, cobertas por grafite desbotados que tinham sido tagados por cima uma dúzia de vezes. Ao amanhecer sobre a cidade, Miguel e a sua equipa separaram-se, cada um a tomar uma secção diferente da área industrial abandonada. Este lugar mete-me os nervos, murmurou Tomás para o seu rádio. Concentra-te, a voz de Sara crepitou de volta. Estamos à procura de alguém que o possa conhecer. Não assustes as pessoas. Miguel caminhou ao longo da plataforma leste, passando por carrinhos de compras, cheios de pertences e abrigos improvisados, construídos a partir de lonas e cartão. O ar da manhã estava frio e ele podia ver a sua respiração. Algumas pessoas estavam a acordar. Uma mulher a dobrar cobertores, um homem a tentar reacender uma pequena fogueira num barril de metal. Com licença. Miguel aproximou-se cuidadosamente, mãos visíveis, não ameaçadoras. Estou à procura de alguém. Um homem mais velho, no final dos 60, veste um casaco tropa velho. Chama-se José. A mulher olhou para ele com suspeita. É polícia? Não, senhora. Apenas alguém que o quer ajudar. Toda a gente quer sempre ajudar, disse ela amargamente. Logo antes de nos tirarem daqui para um novo empreendimento. Não estou aqui para tirar ninguém daqui. Só quero falar com ele. Ela estudou por um longo momento, depois apontou para sul. Tenta a cantina Social à Luz, na Rua das Flores. Ele vai lá às vezes, mas não vai falar contigo. O José não fala com ninguém. Pelas 10h, a equipa tinha se regrupado na cantina social, à luz, uma cave de igreja convertida que cheirava a detergente industrial e vegetais cozidos em excesso. Uma fila de pessoas estendia-se pelas escadas e porta fora. Lá dentro, voluntários serviam sopa e distribuíam sanduíches embrulhadas em plástico. Sara aproximou-se do coordenador de voluntários, um homem corpulento, na casa dos 60 anos, a usar um boné de veterano da Guiné. O seu crachá dizia: Antônio. Posso ajudar-vos? Perguntou Antônio, a olhar para os seus coletes de couro com curiosidade em vez de julgamento. Estamos à procura de alguém, disse Sara. José Silva, um senhor mais velho, casaco tropa. Disseram-nos que ele vem cá. A expressão de Antônio mudou imediatamente. Reconhecimento misturado com algo protetor. O que é que querem com o José? Vimo-lo ontem, Miguel avançou. Algumas pessoas trataram-no mal. Queremos apenas ter a certeza de que está bem. O José sabe cuidar de si. Tenho a certeza que sim, mas também vimos outra coisa. Miguel baixou a voz. Uma ordem da torre e espada com o nome dele gravado. Antônio ficou muito imóvel. Depois, suspirou, gesticulando para que o seguissem para um canto mais calmo. Então, vocês sabem. Sabemos que ele é um veterano condecorado que não devia estar a viver na rua. Acham que ele não sabe disso? A voz de Antônio tinha agora um toque de irritação. Acham que as pessoas não tentaram. Os assuntos de veteranos tentaram. As igrejas tentaram. Eu tentei.
O José é que não quer ajuda. Por quê? Perguntou João. Antônio ficou em silêncio por um momento, a debater-se com o quanto devia dizer. Tenho visto o José por aqui há bolas. Deve ter uns 15 anos já. Apareceu nesta cidade como um fantasma. Nunca pede nada. Faz biscates por dinheiro quando pode. Acarretar lixo, mudar caixas, come uma refeição por dia, geralmente aqui. Dorme atrás da estação. Eu reconheci aquele casaco. 1700 Brigada de Paraquedistas. A mesma unidade onde servi, mas em tempo diferente. Pesquisei-o depois de o ver. Encontrei a citação da Ordem da Torre e Espada. O homem salvou 4 vidas num dia. 4. E agora nem sequer quer salvar a si mesmo. Onde é que ele dorme, exatamente? Perguntou Miguel. Atrás da velha estação há uma plataforma parcialmente coberta. Ele tem um sítio lá embaixo. Mantém-no limpo, fica fora de vista. Mas aqui está a coisa. Antônio olhou para cada um deles com seriedade. O José tem as suas razões para viver como vive. Se forem lá a forçar, a tentar consertá-lo, vão apenas mandá-lo embora. Talvez para outra cidade, onde ninguém o conhece, e isso pode matá-lo. Não estamos a tentar consertá-lo, disse Miguel. Só queremos que ele saiba que não está esquecido. Antônio estudou o rosto de Miguel, vendo algo ali que o fez assentir lentamente. Serviu no exército. 2 missões no Afeganistão. Um entendimento passou entre eles, o tipo que não precisava de palavras. Há um sítio sob a plataforma norte, disse Antônio finalmente. Escondido atrás de algum equipamento ferroviário velho. O José mantém lá um saco de lona, alguns suprimentos. Eu já lá deixei comida antes. Ele nunca agradece, mas está sempre gone pela manhã. Obrigada, disse Sara. Enquanto se viravam para sair, Antônio chamou-os. O que estiverem a planear, tenham cuidado. O José tem carregado algo muito pesado há muito tempo. Por vezes, o peso torna-se parte de ti. Tirar isso muito depressa pode quebrar um homem completamente. Lá fora, a equipa reuniu-se junto às suas motas. Então, qual é o plano? Perguntou Tomás. Miguel pensou por um momento, depois tirou uma garrafa térmica da sua alforge, a boa, do tipo que mantinha o café quente por 12 horas. Ele também agarrou um bloco de notas e uma caneta. Vamos deixar-lhe algo. Sem pressão, apenas um gesto. Ele escreveu cuidadosamente. Queremos ajudar. Sem compromissos, sem julgamentos. Quando estiver pronto, Miguel. Ele adicionou o seu número do telemóvel no fundo. Naquela noite, sob o manto da escuridão, Miguel colocou a garrafa térmica e a nota no local escondido que Antônio tinha descrito. Depois, ele e a sua equipa partiram, os seus motores a rugir na distância. Atrás deles, das sombras da plataforma, um par de olhos calejados observava-os a ir. 3 dias se passaram sem resposta. Miguel verificava o seu telemóvel obsessivamente nos semáforos, durante as refeições, no meio da noite quando não conseguia dormir. Nada. A garrafa térmica tinha sido levada. Ele verificou na manhã seguinte e descobriu que tinha desaparecido. Mas o silêncio prolongou-se. Talvez ele tenha atirado o número fora, sugeriu Tomás no 4º dia, enquanto estavam num restaurante do outro lado da cidade, diferente do Recanto do Manel, menos cheio. Talvez, disse Miguel, a olhar para o seu café. Ou talvez, adicionou João cuidadosamente. Ele só quer ser deixado em paz. Fizemos o que podíamos. Miguel não respondeu. Algo que Antônio tinha dito continuava a circular na sua mente. Por vezes, o peso torna-se parte de ti.
Ele conhecia esse sentimento. Sabia o que era carregar algo tão pesado que pousá-lo parecia impossível, parecia errado, até como se não merecesse estar livre dele. Naquela noite, Miguel deu por si a conduzir de volta à estação de comboios, sozinho. Disse a si mesmo que não estava à procura de José, apenas a verificar, a ter a certeza de que o velho estava bem. A plataforma estava escura, exceto por uma luz bruxulante que, de alguma forma, ainda funcionava após décadas de negligência. Miguel estacionou a sua mota e caminhou lentamente pelas sombras, as suas botas a ranger na gravilha. És persistente, dou-te isso. Miguel virou-se. José estava a cerca de 5 metros de distância, parcialmente escondido na escuridão sob o beiral da plataforma. Parecia mais pequeno de alguma forma, mais frágil nas sombras duras, mas os seus olhos estavam alertas. Não queria intrometer-me, disse Miguel cuidadosamente. Foi exatamente o que quiseste fazer. A voz de José era áspera, mas firme. O café estava bom, no entanto, melhor do que a porcaria que servem na cantina Lusam Sete Andaluz. Um sorriso puxou os lábios de Miguel. O mínimo que podia fazer. Ficaram em silêncio por um longo momento. Nenhum dos dois se mexeu. Um apito de comboio ecoou na distância. Uma linha de carga que ainda passava pelo lado leste da cidade. Por que é que estás aqui, na verdade? Perguntou José, finalmente. Honestamente, não sei. Eu vi o que aconteceu naquele restaurante. Vi como te trataram. E depois vi aquela medalha. E não consegui. Miguel parou, à procura das palavras certas. Não devia ser invisível. Talvez eu queira ser invisível. Ninguém quer isso. Não de verdade. José riu, um som amargo e vazio. Tu não sabes nada sobre o que eu quero. Tens razão. Não sei. Miguel deu um passo mais perto. Mas eu sei o que é voltar para casa e sentir que já não encaixas, como se a pessoa que partiu não fosse a pessoa que voltou. Algo brilhou no rosto de José. Afeganistão? Sim, 2 missões. Perdi algumas boas pessoas. José ficou em silêncio por um momento. Depois, inesperadamente, moveu-se para a luz e sentou-se numa caixa velha, gesticulando vagamente para Miguel fazer o mesmo. Miguel agarrou um balde de plástico que alguém tinha deixado para trás e virou. Pesquisaste sobre mim? Disse José. Não era uma pergunta. A medalha tinha o teu nome nela. E agora achas que sabes a minha história. Eu sei que salvaste 4 homens na Guiné. Sei que recebeste a Ordem da Torre e espada do presidente. Sei que desapareceste em 1973 e ninguém te viu desde então. Pelo menos, não oficialmente. Miguel fez uma pausa. Mas não sei porquê. José olhou para as carris enferrujadas, o seu maxilar a trabalhar como se estivesse a mastigar palavras que não conseguia cuspir. Quando finalmente falou, a sua voz era apenas um sussurro. Eu salvei 3 homens naquele dia, não 4. A citação diz: a citação está errada, ou talvez esteja certa. Tecnicamente, eu tirei 4 corpos daquele arrozal, mas apenas 3 ainda respiravam quando os levamos para o médico. O entendimento surgiu em Miguel. O teu amigo Santos. Leste sobre o David. O relatório mencionou. Disse que o carregaste 200 metros sob fogo. Eu carreguei o corpo dele 200 metros. A voz de José quebrou. Ele morreu, talvez 50 metros depois. Senti-o ir. Senti o momento exato em que ele parou de respirar contra as minhas costas. Mas eu não conseguia. Não conseguia deixá-lo lá. Por isso, continuei. Disse a mim mesmo que ele estava apenas inconsciente. Disse a mim mesmo que ele conseguiria se eu me movesse mais depressa. Um comboio,
passou na distância, o seu estrondo a preencher o silêncio entre eles. Deram-me aquela medalha, 6 meses depois, continuou José. Puseram-na à volta do meu pescoço no Palácio de Belém. Todos a aplaudir, a apertar a minha mão, a dizer-me que eu era um herói. E tudo o que eu conseguia pensar era na mãe do David. Como ela olharia para mim no funeral, como se estivesse a perguntar por que é que não tinha sido eu. Por que é que o filho dela morreu e eu tive de viver? Isso não foi culpa sua, disse Miguel calmamente. Não foi? José olhou para ele. Na luz bruxuleante, Miguel podia ver lágrimas a escorrer pelo rosto envelhecido do velho. Eu devia ter ido à frente naquela manhã. O David ofereceu-se para ir em vez de mim. Disse que eu parecia cansado. Eu deixei-o ir. 5 minutos depois, a emboscada começou. Se eu tivesse ido, se eu estivesse na frente em vez dele, então, talvez estivessem os 2 mortos. Ou talvez apenas o senhor. Ou talvez a mesma coisa tivesse acontecido. Miguel inclinou-se para a frente. Não pode viver no talvez. Eu tenho vivido no talvez há 52 anos. Eu sei, disse Miguel. E ele sabia. Ele pensou em Santos e Cooper, os 2 soldados que morreram quando o seu Humvee atingiu aquele IED, como ele tinha sido agendado para aquela patrulha, mas foi reafetado no último minuto. Como ele tinha passado anos a perguntar-se se poderia ter detetado a bomba, se poderia tê-lo salvado de alguma forma. O peso não desaparece, disse Miguel, finalmente. Mas fica mais leve quando paras de o carregar sozinho. José limpou o rosto bruscamente. Por que é que te importas? Porque ninguém me ajudou quando voltei para casa. Tive de descobrir por mim mesmo. Demorou anos. Quase não consegui. Miguel encontrou os olhos de José. E por que mereces melhor do que esconder-te nas sombras por algo que não foi culpa tua? O encontro com a repórter quase não aconteceu. Miguel ligou a Sarah às 2 da manhã, ainda ligado da sua conversa com José. Precisamos de fazer algo maior, tinha dito ele. Algo que force as pessoas a vê-lo. O que é que estás a pensar? Uma história? Uma verdadeira? Contar a verdade. Sarah tinha contactos, organizações de veteranos, media local, grupos de defesa. Ao meio-dia do dia seguinte, ela tinha contactado Helena Vasques, uma repórter do Canal 7 que se especializava em assuntos de veteranos. Helena tinha ganho prêmios pela sua cobertura de PTSD e situação de sem-abrigo entre ex-militares. A Helena quer encontrar-se com José I, disse Sarah a Miguel. Não fará uma história sem o consentimento dele. Essa foi a parte difícil. Miguel encontrou José na cantina Alu 2 dias depois, a comer sopa no canto onde ele sempre se sentava. De costas para a parede, olhos nas saídas. O velho viu-o a entrar e esticou-se. Relaxa, disse Miguel, deslizando para o assento em frente a ele. Não estou aqui para te emboscar. Podias ter me enganado. Há uma repórter que quer contar a tua história corretamente, nos teus termos. A colher de José parou a meio caminho da boca. Absolutamente não. Apenas ouve-me. Eu disse que não. José levantou-se abruptamente, agarrando o seu tabuleiro. Miguel agarrou o seu pulso suavemente. O que aconteceu naquele restaurante? Ainda está a acontecer, José. Todos os dias, as pessoas olham através de ti como se não fosses nada. Mas tu não és nada. És um herói de guerra que salvou vidas. A tua história importa. A minha história é minha. Não a devo a ninguém. Tens razão, não deves. Miguel soltou-o. Mas talvez haja outro miúdo lá fora, outro veterano a lutar com a mesma culpa que tens carregado. Talvez ouvir a tua história os ajude. Talvez os impeça de desaparecerem por 50 anos. José ficou ali a tremer ligeiramente.
o tabuleiro a abanar nas suas mãos. O nome da repórter é Helena Vasques, continuou Miguel. Ela é veterana também, enfermeira do exército no Iraque. Ela entende. Sem câmaras se não as quiseres, sem emboscadas, apenas uma conversa. Onde? Miguel hesitou. No restaurante O Recanto do Manel, amanhã ao meio-dia. O riso de José foi agudo e amargo. Queres voltar lá? Onde aqueles homens te humilharam? Sim, porque eles precisam de ver quem tu és na verdade. Eles precisam de saber o que fizeram. Miguel levantou-se. Mas só se estiveres pronto. Eu não te vou pressionar. José olhou para ele por um longo momento. Depois, sem uma palavra, afastou-se. Miguel não sabia se ele apareceria. No dia seguinte, Miguel chegou ao restaurante, o Recanto do Manel, às 11h30, com a sua equipe inteira. Helena Vasques já estava lá. Uma mulher de olhos perspicazes, na casa dos 40 anos, com cabelo grisalho, puxado para trás, num coque apertado. O seu operador de câmara, um jovem chamado Marcos, estava aqui a montar equipamento discreto na cabine do canto. Ele pode não vir, avisou Miguel. Então esperamos, disse Helena simplesmente. Às 11h45, Dora, a empregada de mesa, apareceu na mesa deles. Ai, Miguel, aqueles empresários de antes, estão cá. Mesa 6. O maxilar de Miguel apertou. Ele virou-se e, com certeza, ali estavam eles, os mesmos 4 homens. O pescoço grosso a presidir, a rir alto de algo no seu telemóvel. Ainda não tinham reparado em Miguel. Perfeito, disse Helena, um sorriso perspicaz a cruzar o seu rosto. Marcos, certifica-te de que tens bons ângulos. Às 12h15, Miguel estava prestes a desistir quando aqui a campainha por cima da porta tocou. José estava na entrada, a usar o mesmo casaco tropa puído, mas algo estava diferente. Tinha-se barbeado, o seu cabelo estava penteado, e preso ao seu peito, a apanhar a luz da tarde, estava o ordem da torre e espada. O restaurante não emudeceu desta vez. A maioria das pessoas não reparou no velho que acabou de entrar, mas Miguel reparou. Sara reparou, e quando o pescoço grosso levantou o olhar do seu telemóvel, o seu rosto ficou pálido. José caminhou lentamente até a mesa de Miguel. As suas mãos tremiam, mas as suas costas estavam direitas. Estou cá, disse baixinho. Helena levantou-se imediatamente, estendendo a mão. Senhor Silva, sou Helena Vasques. Obrigada por confiar em mim com a sua história. José apertou a mão dela, mas não disse nada. Sentou-se cuidadosamente, como se ainda estivesse a decidir se fugia. Podemos começar quando estiver pronto, disse Helena, gentilmente. E podemos parar a qualquer momento que quiser. Na mesa 6, os empresários estavam a sussurrar freneticamente, claramente a reconhecer José. O mais jovem, com cabelo com gel, já estava a esticar a mão para o telemóvel. Na verdade, disse José, a sua voz mais forte agora. Eu quero começar com o que aconteceu aqui na semana passada. Helena acenou para Marcos, que ajustou a sua câmara. Eu vim aqui para comer uma refeição que paguei com dinheiro que ganhei, começou José, os seus olhos fixos nos empresários do outro lado da sala, e fui tratado como lixo. Literalmente, um homem atirou-me comida porque achou que eu não importava. O pescoço grosso levantou-se de repente. Estamos a ir-nos embora. Senta-te, disse Helena bruscamente, o seu instinto de repórter a entrar em ação. Ou vou certificar-me de que toda a gente sabe que és o homem que agrediu um recipiente da Ordem da Torre e Espada. O empresário congelou. Outros clientes estavam a começar a prestar atenção agora, a sentir que algo importante estava a acontecer. É isso mesmo, continuou Helena, de pé. Este homem, Sargento José Silva, é um herói de guerra condecorado. Ele salvou 3 vidas na Guiné sob fogo inimigo. E na semana passada, vocês atiraram-lhe comida
como se ele fosse lixo. O restaurante inteiro tinha emudecido agora. As mãos de José ainda tremiam, mas ele levantou-se lentamente, encarando os empresários diretamente. Passei 50 anos a esconder-me, disse José, a sua voz a ecoar pela sala. 50 anos a pensar que eu não merecia ser visto. Mas talvez eu estivesse errado. A voz de José vacilou, mas ele não se sentou. A medalha, no seu peito, apanhou a luz a cada respiração. Uma pequena estrela que, de repente, parecia pesada o suficiente para ancorar a sala inteira. 17 de novembro de 1970, continuou José, os seus olhos distantes, a ver algo para além das paredes do restaurante. Esse é o dia em que me tornei um herói. Pelo menos foi o que me disseram. A câmara de Helena filmava silenciosamente. À volta do restaurante, os garfos tinham parado de se mover. Uma empregada de mesa ficou congelada a meio do serviço. O bule de café a pairar sobre uma chávena. Estávamos em patrulha no leste, José continuou. 18 de nós. O meu melhor amigo, David Santos, estava à frente naquela manhã. Devia ter sido eu, mas ele ofereceu-se. Disse que eu parecia cansado. A voz de José quebrou ligeiramente. 5 minutos depois, entramos no inferno. Os empresários da mesa 6 pareciam querer derreter-se no chão. O pescoço grosso tinha passado de pálido a cinzento. O seu fato caro, de repente, parecia um disfarce. A emboscada veio de 3 lados. O nosso tenente caiu primeiro. Apanhou uma bala no pescoço. O David foi atingido a seguir. Vi-o cair na água do arrozal. Vi o sangue. As mãos de José apertaram o bordo da mesa. Eu tirei o primeiro. Arrastei-o 50 metros pela lama enquanto nos disparavam. A meio caminho, senti-o parar de respirar. Alguém no restaurante ofegou. Mas eu continuei. Pensei que talvez estivesse errado. Talvez estivesse apenas inconsciente. Talvez se eu me movesse mais depressa. José parou, o seu maxilar a trabalhar. Levei-o para o médico. Eu já sabia o que ele diria. Depois voltei mais 3 vezes. Disse Helena, suavemente, a ler as suas notas. O senhor voltou mais 3 vezes. Mais 3 homens, corrigiu José. Martins, Costa e Pires. Eles viveram. O David não. Por isso, deram-me esta medalha. Disseram-me que eu era corajoso. Disseram-me que salvei vidas. Mas tudo o que eu conseguia pensar era naquele que eu não consegui salvar. Aquele que tomou o meu lugar naquela manhã. O silêncio no restaurante era absoluto. Voltei para casa para um desfile, continuou José, a sua voz apenas um sussurro agora. Apertei a mão do presidente. A minha esposa estava tão orgulhosa. Os meus pais deram uma festa. Todos queriam ouvir a história, ver a medalha, tocar no herói. Ele tocou na medalha no seu peito. Mas eu não era um herói. Eu era apenas aquele que viveu enquanto o meu melhor amigo morreu. Por isso, fui-me embora. Deixei a minha família, a minha casa, tudo. Pensei que talvez se desaparecesse, eu pudesse deixar de ser um herói. Deixar de me sentir uma fraude. Tenho andado a fugir daquele dia há 52 anos. Um homem na casa dos 70 anos levantou-se de uma cabine perto da janela. Ele usava um boné gasto com veteranos da Guiné bordado. A sua mão moveu-se lentamente, deliberadamente, a subir a testa num sinal militar limpo. Os olhos de José arregalaram-se. Cabo Guilherme Costa, disse o velho veterano, a sua voz a tremer. Primeira divisão de cavalaria. Não é uma fraude, sargento. Fez o que o resto de nós teria feito. O que tentamos fazer. Trouxe os seus irmãos para casa. Outra pessoa levantou-se, um homem mais jovem, talvez 40, com uma tatuagem do exército, visível no seu antebraço. Ele saudou também. Iraque,
2006. Eu também perdi o meu melhor amigo, Senhor. Não está sozinho. Então Sara levantou-se da mesa de Miguel, as suas mãos a subirem rapidamente para a testa. Sargento Sara, fuzileiros navais, o Senhor honra-nos a todos, Senhor. Um por um, as pessoas começaram a levantar-se. Uma mulher com um uniforme de enfermeira, um adolescente cujo avô era um veterano da guerra colonial. Dora, a empregada de mesa, com lágrimas a escorrerem pelo rosto. O cozinheiro saiu da cozinha, ainda a fura a usar o seu avental. O som começou baixo, uma pessoa a aplaudir, depois outra. Em segundos, transformou-se num rugido. O restaurante inteiro estava de pé a aplaudir. José estava paralisado, lágrimas a escorrerem livremente pelo seu rosto envelhecido agora. Os seus ombros tremiam. 50 anos de dor, vergonha e culpa do sobrevivente a caírem sobre ele de uma só vez. Miguel moveu-se para o seu lado, sem o tocar, apenas ali, presente. Na mesa 6, os 4 empresários sentaram-se imóveis num mar de pessoas de pé. O rosto do pescoço grosso estava carmesim agora, não com raiva, mas com vergonha. O mais jovem com o telemóvel tinha-o guardado, a olhar para o seu colo. Pareciam pequenos, insignificantes. Finalmente, silenciosamente, levantaram-se, não para aplaudir. Não tiveram coragem para isso. Atiraram dinheiro para a mesa e dirigiram-se para a saída, cabeças baixas, a tentar ser invisíveis. Enquanto o pescoço grosso passava pela mesa de José, ele parou. Por um momento, pareceu que ele podia dizer algo. A sua boca abriu-se, fechou-se. Depois, ele simplesmente acenou com a cabeça uma vez. Um gesto tão pequeno que era quase nada, mas estava ali. E continuou para a porta. Os 4 homens saíram sem outra palavra. Os aplausos continuaram. José olhou à volta do restaurante para todos aqueles rostos, estranhos que o viam de verdade, talvez pela primeira vez em meio século. A sua mão moveu-se para a medalha no seu peito, a tocá-la, não com vergonha agora, mas com outra coisa, algo que poderia ter sido aceitação. Carlos, o gerente, avançou, com lágrimas nos seus próprios olhos. Senhor Silva, o senhor come de graça aqui, para sempre. É o mínimo que podemos fazer. José tentou falar, mas não saíram palavras. Ele apenas acenou com a cabeça. Helena virou-se para a sua câmara, os seus próprios olhos molhados. Aqui é Helena Vasques, Canal 7 Notícias. Esta é a história do sargento José Silva, um herói de guerra que Portugal esqueceu, mas de quem nos lembramos agora. O aplauso finalmente desvaneceu-se. As pessoas voltaram aos seus lugares, mas tudo tinha mudado. O ar parecia diferente, mais leve de alguma forma. José sentou-se lentamente e Miguel sentou-se ao seu lado. Está bem? Perguntou Miguel baixinho. José ficou em silêncio por um longo momento. Depois, não sei, mas talvez seja um começo. O vídeo tornou-se viral em 6 horas. Na manhã seguinte, a história de Helena tinha sido partilhada 3 milhões de vezes. As principais redes de notícias a nível nacional pegaram nela. Organizações de veteranos de todo o país contactaram. Alguém iniciou uma angariação de fundos online que angariou 40 mil em 2 dias. Mas José não estava lá para ver a maior parte. Durante 3 dias, após o incidente no restaurante, ele desapareceu de novo. Miguel verificou a estação de comboios, a cantina à luz, todos os sítios onde o tinham encontrado antes. Nada. Sara ligou para hospitais e abrigos. Tomás até apresentou uma queixa de pessoa desaparecida, embora a polícia dissesse que não havia muito que pudessem fazer. E se o pressionamos demasiado? Perguntou João no 4º dia. Estavam sentados na garagem, o ambiente sombrio. E se tornarmos tudo pior?
Miguel não respondeu. Ele tinha estado a fazer a si mesmo a mesma pergunta durante 72 horas seguidas. Então, no quinto dia, o telemóvel de Miguel tocou. Número desconhecido. Olá, é o José. A voz era baixa, incerta. Estou no Hospital Militar Principal, em Lisboa. Disseram-me que devia ligar a alguém. Tu eras o único número que eu tinha. Miguel estava na sua mota em 30 segundos. Ele encontrou José numa pequena sala privada, sentado na beira da cama a usar uma bata de hospital. O velho parecia mais pequeno, sem o seu casaco tropa, mais vulnerável. Mas os seus olhos estavam mais claros do que Miguel os tinha visto. O que aconteceu? Perguntou Miguel, mantendo a voz gentil. Eu vi o vídeo, disse José baixinho. Alguém na cantina e a luz mostrou-me no telemóvel deles. Todas aquelas pessoas, todos aqueles comentários. Ele olhou para as suas mãos. Durante 50 anos, pensei que se as pessoas soubessem a verdade sobre mim, sobre o que eu fiz, o que falhei em fazer, veriam um cobarde. Mas não viram. Eles viram um herói, terminou Miguel. O riso de José foi suave e quebrado. Ainda não sei sobre isso. Mas o Antônio da cantina, ele encontrou-me atrás da estação há 3 dias. Convenceu-me a vir para cá. Disse que era a altura de parar de me castigar. Ele gesticulou pela sala. Estão a fazer testes. Acontece que quando vives na rua por 15 anos, o teu corpo não se aguenta assim tão bem. Que tipo de testes? Problemas cardíacos, infecção pulmonar, subnutrição. José encolheu os ombros. Nada de que vá morrer amanhã, mas o suficiente para quererem manter-me cá por uns dias. Miguel puxou uma cadeira. E depois? Essa é a questão, não é? José olhou pela janela para a cidade lá fora. Os assuntos de veteranos dizem que sou elegível para assistência de habitação. Aquela angariação de fundos. Eu não pedi aquilo. Não sei se posso aceitá-lo, mas as pessoas estão a dizer que me pode arranjar um apartamento. Há um grupo de apoio a veteranos que se reúne às terças-feiras à noite. Ele virou-se para Miguel. Passei tanto tempo a fugir. Eu não sei como ficar quieto. Vais aprender, disse Miguel. Um dia de cada vez. 3 semanas depois, o restaurante. O recanto do Manel parecia diferente à luz do sol da tarde. O letreiro desbotado tinha sido limpo. Flores frescas estavam em todas as mesas, ideia de Dora. E na parede atrás da caixa, numa moldura simples, estava uma fotografia. José estava no centro, a usar o seu casaco tropa, com a ordem da torre e espada, orgulhosamente presa ao seu peito. Ele não estava exatamente a sorrir. José não sorria facilmente ainda, mas havia algo nos seus olhos que não estava lá antes. Paz, talvez. Ou o começo dela. A rodeá-lo na foto estavam Miguel e a sua equipa, Sara, João, Tomás, todos a sorrir como idiotas. Antônio, da cantina e a luz, também estava lá, o braço à volta do ombro de José. Até Helena se tinha espremido, a sua câmara temporariamente esquecida. Por baixo da fotografia, uma pequena placa dizia: Sargento José Silva, Ordem da Torre e Espada, um herói português, sempre bem-vindo aqui. A campainha por cima da porta tocou, e José entrou. Ele usava jeans limpos e uma camisa de flanela, o seu cabelo aparado, o seu rosto barbeado. O casaco tropa ainda era o seu companheiro constante, mas parecia diferente agora, usado com orgulho em vez de vergonha. Mesa pronta, senhor Silva, chamou Dora, radiante. Mas José não foi para o seu antigo canto. Em vez disso, caminhou para a grande cabine, perto da janela, onde a equipa de Miguel se sentava sempre. Eles já estavam lá à espera. Demoraste muito, disse Tomás, deslizando para dar espaço. O café está bucho a ficar frio. José sentou-se,
E pela primeira vez em 52 anos, ele não estava sentado sozinho. Sara empurrou um menu para ele. O bitoque até está decente hoje. Vou confiar na tua palavra, disse José baixinho. Eles pediram, comeram, falaram sobre motas, rotas e um passeio de caridade a aproximar-se na primavera. José ouviu na maior parte do tempo, ocasionalmente adicionando uma palavra ou duas, mas ele estava lá, presente, visível. Num certo momento, um jovem casal aproximou-se da mesa nervosamente. Com licença, disse o homem. O senhor é o José Silva? Do vídeo? José ficou tenso, velhos instintos a entrar em ação, mas a mão de Miguel no seu ombro manteve-o ancorado. Sou, disse José. O meu avô serviu na Guiné, 1ª Divisão de Infantaria. Ele viu a sua história e queria que eu o encontrasse para lhe agradecer pelo seu serviço, por contar a sua verdade. O jovem estendeu a mão. Significou muito para ele, para nós. José apertou a mão dele, o seu aperto firme. Obrigado por me dizeres. Enquanto o casal se afastava, José olhou à volta da mesa para aquelas pessoas que se tinham recusado a deixá-lo desaparecer, que o tinham visto quando ele não queria ser visto, que lhe tinham dado algo que ele pensava ter perdido para sempre. Um lugar para pertencer. Então, sobre aquele passeio de caridade, disse José, a sua voz mais forte agora. Acham que há lugar para mais um? Miguel sorriu. Irmão, temos estado a guardar um lugar para ti. Lá fora, o sol estava a pôr-se sobre a cidade. Dentro do restaurante, o Recanto do Manel, um herói de guerra que tinha passado meio século nas sombras, finalmente sentou-se na luz. A medalha no seu casaco apanhou o brilho da janela. Já não estava escondida num saco, já não era um fardo que ele carregava sozinho. Apenas um lembrete, não do que ele tinha perdido, mas do que ele tinha sobrevivido e do que ele tinha encontrado. Se gostou desta história, subscreva o canal, deixe o seu comentário e não se esqueça de clicar no Gosto para apoiar o nosso trabalho.